Bom dia, gente. Obrigada pela presença. Esse aqui é então o nosso primeiro encontro oficial da residência editorial na Amazônia, promovido pela revista Select em parceria com a Proelvésia. Nesse encontro, a gente tem o enorme prazer de trazer os arqueólogos Eduardo Neves e Jennifer Watling para uma entrevista sobre a pesquisa que eles estão realizando atualmente no Laboratório de Arqueologia dos Trópicos, no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. A entrevista será realizada por Leandro Muniz e Paula Alzugaray e será o ponto de partida para posteriores diálogos que possam vir a se realizar hoje ou nos próximos dias entre os cientistas e os artistas residentes, Denilson Baniwa, Vanessa Lorenzo e Guerreiro do Divino Amor. Agradecemos também a participação dos artistas residentes hoje, dos cientistas. Agradecemos a Sandra Pandeló, que gentilmente nos fez a ponte com os pesquisadores, e a equipe da residência editorial formada pela Nina Lins, o Cláudio Savagé e hoje Laura Valente, tradutora e intérprete dessa reunião. Bom, bom dia a todas, todos, todes. Também é um prazer estar aqui para conversar com vocês. Eu vou apresentar um pouco o Eduardo e a Jennifer e a gente começa as perguntas. E a gente talvez pode sugerir de responder sempre na mesma ordem, Jennifer e Eduardo, para facilitar esse processo da tradução também. Bom, o Eduardo Neves é formado em História pela USP e doutor em Arqueologia pela Universidade de Indiana. Trabalha com arqueologia em diferentes partes da Amazônia desde 1986 e é professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, onde coordena o Laboratório de Arqueologia dos Trópicos. A Jennifer Watling é pesquisadora colaboradora no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e bolsista como jovem pesquisadora da FAPESP. Ela é formada em arqueologia na Universidade de Exeter, no Reino Unido, e é especialista na análise de vestígios botânicos para reconstruir sistemas de alimentação e manejo ambiental no passado da Amazônia. Bom, a primeira pergunta introdutória que a gente acha que é importante para pessoas que não são especialistas em arqueologia, que não estão nesse campo, para se familiarizarem com a pesquisa de vocês, é que vocês têm essa ideia da Amazônia enquanto uma criação antropogênica. Então, vocês poderiam comentar um pouco sobre esse conceito, sobre essa ideia? Jen, quer falar primeiro? Pode ser. Pois é, então essa visão da Amazônia como uma criação antropogênica, assim, na verdade é uma coisa bem recente, né? Porque por muitos anos, até os anos 80, 90, as pessoas sempre pensavam que a Amazônia era uma natureza meio intocada, né? Que foi uma visão que, enfim, foi propagada pelos primeiros colonizadores, né, pesquisadores naturalistas que chegaram na Amazônia e viram uma abundância, né, gigante de plantas, de animais, e pensavam que os povos indígenas lá não estavam afetando, não estavam tendo um efeito muito grande no seu meio, né? Aí, a partir dos anos 80, mais ou menos, você começa a ter muito mais pesquisas, né, dirigidas com povos indígenas que mostraram que muitos povos indígenas hoje em dia, na verdade, eles têm várias maneiras, né, de construir o seu mel, né, e de fazer como que aumentar, por exemplo, né, o efeito mais importante é aumentar a concentração de recursos, né, que são úteis a eles ao redor dos assentamentos, e como que eles têm muitas formas, enfim, às vezes meio súteis também, né, de transformar o meio. E depois, né,
após dessas pesquisas, digamos, tipo, etnobiológicos, etnoecológicos, você tem depois toda uma pesquisa arqueológica, né, que o professor Eduardo aqui hoje é muito na frente disso, né, quando começou, que mostrou que na verdade havia grandes assentamentos pré-coloniais indígenas, né, no passado, muito maior que a gente pensava até aquela data. E essa pesquisa só vai crescendo, crescendo. A gente tem muitos sítios arqueológicos agora registrados na Amazônia, milhares, né? E mostram que em muitos lugares você teve uma população muito maior de pessoas do que hoje em dia, na verdade, né? E essas pessoas, eles conseguiram, obviamente, viver dos recursos naturais na floresta sem destruí-las. E conseguiram fazer isso através de várias técnicas, né? Várias estratégias de manejo, de cultivo, que antes a gente não sabia que existiam, né? Então, a gente vai construindo agora uma visão junto com ecólogos também, né? Tem muitas pesquisas de ecologia, de biologia, que estão mostrando que a gente tem muitas plantas na Amazônia que foram domesticadas, né? Que foram transformadas pelo ser humano, que o ser humano, na verdade, transformou a composição da vegetação perto dos sítios arqueológicos também distante dos sítios arqueológicos, e tem todo um debate agora de exatamente quanto o ser humano influenciou a biodiversidade amazônica, mas a gente sabe que, com certeza, assim, muitos lugares que as pessoas pensavam que eram intocados no passado são, na verdade, né, co-construídos pelos seres humanos. Obrigado, Jennifer. Eduardo? Bom dia de novo, né, para todo mundo. Foi legal estar aqui. Eu acho assim, bom, a Jennifer, acho que ela sintetizou bem, né, o que a arqueologia tem tentado falar nos últimos tempos, mas eu acho que seria interessante, rapidamente, explicar. Eu acho que existe uma série de convergências interessantes entre a arqueologia e a arte, digamos assim, de uma maneira muito geral, né? Eu acho que seria interessante tentar apresentar, pelo menos de uma perspectiva, né, a partir da arqueologia, o que eu vejo como essas potenciais convergências, porque acho que isso pode nos ajudar nessa conversa que vai ser muito estimulante para nós. Espero que seja para, né, para todo mundo também, que a gente vai ter nos próximos meses, né? Eu acho que uma coisa interessante que é importante falar é que em arqueologia a gente trabalha com coisas, né, com objetos e com coisas mesmo, né? A gente produz informação sobre o passado a partir de novo, por falta de eu ter o melhor, de coisas que nós encontramos, geralmente enterradas ou sobre a superfície. E essas coisas são objetos, podem ser objetos de cerâmica ou de pedra. No caso aqui do Brasil, da Amazônia em particular, onde as rochas não foram muito utilizadas como material construtivo, durante muito tempo as pessoas achavam que coisas que nós sabemos que hoje são arqueológicas, como caminhos, como aterros, como canais de irrigação, se interpretava como se fossem coisas naturais, produtos da ação da natureza. E foi só nos últimos 30 anos que houve uma virada mesmo, e uma leitura mais refinada desses testemunhos demonstra a autoria indígena dessas feições, né, ou dessas construções. E o que a gente faz em arqueologia, no fundo, é olhar para essas coisas que são inertes, né, e que são silenciosas, e a partir do estudo do contexto de deposição, do entendimento da história, né, da cronologia da ocupação desses lugares, a gente começa a trazer um pouco, transforma esse registro, que é um registro inerte, numa interpretações que são dinâmicas sobre o passado profundo da Amazônia, não só da Amazônia, mas aqui do Brasil. A América do Sul é um continente muito interessante, porque ela foi ocupada, ela foi o último grande continente, isso é a perspectiva a partir da arqueologia, né? Sempre dizendo que é um discurso que é elaborado a partir dos vestígios arqueológicos, mas o que a arqueologia nos diz é que ela foi o último grande continente a ser ocupado no nosso planeta, com populações que chegaram aqui, talvez há mais de 20 mil anos atrás, e se a gente olhar para a América do Sul, na época da chegada dos europeus, dos portugueses, dos espanhóis, nós tínhamos uma diversidade imensa de formas de organização social. Desde estados, impérios, como é o caso do Tawantinsuyo, né, que é o Império Inca, até populações com muita mobilidade, quer dizer, a diversidade social
e cultural da América indígena antiga, né? Eu não gosto de falar pré-histórica e nem pré-colombiana, eu prefiro falar da história antiga do Brasil, da América do Sul, ela é imensa. E uma coisa que a arqueologia mostra para nós é que os povos indígenas que ocupam essa região aqui, a gente sabe que tem gente vivendo na Amazônia, sempre a partir da arqueologia, né? Há pelo menos 12 mil anos. E uma coisa que a gente vê desde cedo é uma produção imensa de diversidade cultural, expressa em estilos diferentes de cerâmicas, de objetos de pedra, arte rupestre, né? A arte rupestre mais antiga documentada na América do Sul vem da Amazônia colombiana. Tem um trabalho que foi publicado no ano passado. Então, assim, desde cedo, a gente tem uma ocupação que é muito diversificada, que tem uma produção, que eu vou chamar de cultural. E como é que a gente fala de cultural nesse caso? A partir do exame dos artefatos, os objetos que foram produzidos por esses povos, com muito grande, com muita diversidade, e essa diversidade ela se manifesta de uma maneira muito rica até o presente. Como falou a Jenny, por exemplo, aqui, através desse processo de criação de paisagens, de transformação da natureza, que é algo que a gente já começa a perceber desde o início da ocupação humana aqui do continente também, da Amazônia em particular. A arqueologia tem uma pegada que é muito, que eu vou chamar aqui de transdisciplinar, né? A Jennifer é especialista no estudo de microvestígios de plantas. Nós trabalhamos numa equipe que tem gente que trabalha com restos de animais, né, com amostras de solo. Eu mesmo sou um cara mais generalista, mas tem gente que trabalha com cerâmica, análise química de cerâmica. Então, a arqueologia contemporânea, eu acho que ela tem esse caráter que é coletivo, e que é uma coisa muito bacana. A gente tem aquela imagem colonialista, geralmente do arqueólogo branco, aquele cara com aquele chapéu de explorador, indo, né, e isso não existe mais, né? A boa arqueologia é uma arqueologia que é colaborativa, e acho que o que está acontecendo agora é uma abertura maior ainda para interfaces com as populações tradicionais, indígenas, povos da floresta que ocupam os lugares onde a gente trabalha também. Isso passa também por uma abertura dos acervos dos museus, uma conversa que eu acho que é mais interessante e muito mais produtiva para todo mundo.